Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. É sempre muito bom retornar à nossa casa, sempre muito bom preparar, estudar o material, para que a gente possa aqui trazer elucidações à luz da doutrina espírita. Hoje é um tema científico, né? É um tema científico, é um tema necessário, porque a gente precisa ter esses esclarecimentos para a gente ter posicionamento na vida, na sociedade. E posicionamento para quê? Para a defesa da vida. E por que defesa da vida? A vida se encontra ameaçada? É o que a gente vai ver agora à noite. A gente vai passear por um tema onde a gente vai pincelar, trazer elucidações à luz da doutrina espírita. Mapeamento genético e os direitos do embrião. Elucidações para a defesa da vida. Nós temos tido grandes avanços no campo da ciência, principalmente no que se refere à engenharia genética. Depois do projeto Genoma Humano, que lá em 1990 fez aquele grande intento de reunir cientistas do mundo inteiro a fim de estudar, fazer o mapeamento do nosso código genético, desde lá, a ciência vem caminhando cada vez mais para trazer elucidações no que se refere à saúde, à vida, e principalmente à vida de quem está em vias de nascer. Com os avanços da ciência, com a modernidade e com o alavancar das expressões femininas nos vastos campos de todas as áreas sociais, a mulher, principalmente, ela vem postergando a maternidade. Antigamente, era comum a gente ouvir relatos de mulheres que iniciavam a família muito cedo, em tenra idade, com um número de filhos significativos. E com o passar do tempo, isso foi diminuindo, e a mulher, hoje em dia, se a gente fizer uma pesquisa junto aos médicos, junto à ciência, vai verificar que esse campo da medicina, a reprodução humana, ele vem sendo muito solicitado por casais que optaram por constituir a sua família numa idade mais avançada. Pela medicina, a mulher, ela é biologicamente viável para se conceber um embrião até aos 35 anos. A partir dos 35 anos, a mulher ela já é considerada idosa para a maternidade. Eu tive esse susto quando eu engravidei do Ângelos com 40 anos. E aí, no hospital, eu tive uma intercorrência de emergência, e aí o médico disse para mim, mas você já é uma idosa em relação, né, à maternidade. E aí a gente toma assim. Mas por quê? Porque a idade diz muito no campo da fertilidade. Então, a mulher ela já tem os óvulos envelhecidos, porque os óvulos que a gente traz, eles já estão nos acompanhando desde quando estávamos no útero da nossa mãe. Então, essa faixa biológica, ela, a partir dos 35 anos, já existe um declínio da produção ovariana. E, além do declínio da produção ovariana, os óvulos, eles têm uma grande tendência, por conta do envelhecimento natural, a formar embriões com alguma alteração genética. Por isso, é muito comum socialmente as mulheres que já estão nessa idade terem um temor em relação se o bebê vai apresentar, se não vai, alterações genéticas. E diante dessa situação,
muitos casais, eu falo casais porque hoje em dia se analisa tanto a mulher quanto o homem num consultório. Por quê? Porque a epigenética, que é tudo que envolve o comportamento humano, seus hábitos, suas alterações, a sua parentalidade, esse arcabouço de informações, ele vai ser também transmitido para os seus descendentes. Então, um pai que é um atleta, por exemplo, que tem hábitos super saudáveis, certamente ele vai ali na formação embrionária, nos seus espermatozoides, possuir um espermatozoide mais hábil, apto. A mulher, a mesma coisa, se tem bons hábitos, isso tudo vai sendo transmitido para seus filhos. E no consultório de reprodução assistida, que é uma especialidade médica que é muito em voga hoje em dia, existem algumas maneiras de viabilizar uma gestação, no caso da mulher que já está com uma falência ovariana. Essas maneiras de viabilizar uma gestação são estimulando a ovulação, tanto da parte da mulher como da parte do homem, ou no caso de uma reprodução assistida, utilizar o gameta feminino, o óvulo lá da mulher, o espermatozoide, e fazer essa fertilização que se chama fertilização in vitro. Antigamente se falava o termo bebê de proveta, e hoje a gente fala fertilização in vitro. No processo da fertilização in vitro, ocorrem algumas nuances que precisamos estar muito atentos, pois esta demanda de informações pode chegar até nós numa casa espírita e pode chegar batendo as portas do atendimento fraterno. Por exemplo, uma mulher chega com dúvidas diante de uma fertilização in vitro. No livro O Clamor da Vida, de doutora Marlene Nobre, ela traz elucidações a esse respeito e ela fala de um processo que existe na fertilização in vitro chamado redução embrionária. O que é a redução embrionária? São fertilizados alguns óvulos, embriõezinhos são formados e, quando vão ser transferidos para o útero da mulher, o útero da mamãe, nem todos são colocados em via de nascer. Alguns são descartados. E esse descarte de embriões no processo da fertilização in vitro nada mais é do que um abortamento. Porque a gente sabe que a partir do momento em que a célula feminina se encontra na masculina, no momento da concepção, ali já existe um espírito ligado a esse zigoto, a esse embriãozinho. E aí, nesse processo, existem muitas dúvidas que a gente vai tentar conversar e esclarecer na noite de hoje. Reprodução assistida, infertilidade, maturidade da mulher, fertilização in vitro, foi o que acabamos de falar. Existe um termo chamado eugenia. O que significa eugenia? É o conjunto de métodos que visam melhorar o patrimônio genético de famílias, populações ou da humanidade, pelo entrasamento da reprodução de genes considerados desvantajosos, eugenia negativa, ou pela produção de reprodução de genes considerados benéficos, eugenia positiva. Nestes termos, até que parece coisa boa. Quem já ouviu falar de eugenia?
Vocês já ouviram falar desse termo? Não. Eugenia? Não. Não? O que aconteceu lá na época de Hitler com os judeus? Quando os judeus eram segregados, eram colocados no campo de concentração, foi uma tentativa de purificação da raça, eliminar os judeus. Então, eugenia, esse termo ficou conhecido muito na história por conta desse episódio muito triste que a humanidade vivenciou. Ou seja, até mesmo naquela época eram feitas experiências grotescas com aqueles judeus que apresentavam algumas diferenças da forma, algumas limitações, gêmeos idênticos. Então, coisas assim que a humanidade até hoje chora quando recorda daqueles tempos difíceis. Naqueles tempos, a eugenia era praticada nos campos de concentração. Hoje, a eugenia, essa eliminação de seres humanos com caracteres desvantajosos, também é praticada, só que é praticada em outro ambiente. E a gente vai ver isso. Na questão 372 do livro do Espírito, diz o seguinte: que o objetivo visa a providência criando seres desgraçados como cretinos e idiotas. Essas expressões nos chocam um pouco, porque naquela época eram muito utilizadas, mas hoje a gente muda a conotação das expressões, né? E os Espíritos dizem o seguinte: os que habitam corpos idiotas, delimitados, são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos e desmanchados. Ou seja, essa condição de limitação do corpo, limitação física, tem um para quê? Tem um objetivo. As limitações, como acontece muito hoje em dia, de hidrocefalia, né? Deficiências em relação à parte motora, intelectuais, questões que limitam o corpo físico na sua expressão máxima, são tidas como medidas de reparação, medidas de educação que a divindade nos proporciona a fim da gente permanecer neste lugar de aprendizado durante um tempo, para que ali a gente refaça posicionamentos, mude de conduta, repense os atos, mobilize dentro de nós a coragem e a vontade de acertar. Essas limitações, na verdade, são trampolins para alturas. Se a gente olhar com os olhos misericordiosos do amor, do cosmo, que tudo vibra amor, é isso que acontece. Mas na materialidade, aqui entre nós, o que acontece? Uma visão limitada dessa misericórdia divina pode fazer com que essa visão materialista venha a impregnar os olhos de casais, por exemplo, que venham a ter esses bebês com limitações, né? E, assim, entender que isso seria um grande sofrimento e que, por essa razão, merecem ser descartados. Quando a gente vai fazer uma breve busca no Google, eu tentei fazer e printar, mas não deu, a gente vê, assim, se a gente colocar lá, justiça, aborto, casal, malformação fetal,
Se a gente fazer uma breve busca, a gente vai ver noticiários de casais que recorreram à justiça para interromper a gestação devido a uma malformação fetal. Vários, inúmeros. Inclusive, um amigo próximo nos relatou que isso aconteceu com ele, com a esposa, que por sugestão do médico, por fragilidade da época, de não entender, não conhecer a doutrina espírita como hoje, o médico sugeriu que aquela gestação poderia ser interrompida. Ele, vendo o sofrimento muito grande da esposa, era a primeira gestação, e eles escolheram pela interrupção. Só que, com o passar do tempo, esse sofrimento que eles acreditaram que iria acabar, não acabou, só aumentou. A consciência cada vez mais gritava do casal, e hoje eles são, assim, grandes defensores da vida. Eles trabalham, eles militam em prol do amor e da vida, constantemente, pois isso faz o coração deles acalmar. Então, é isso que acontece. E aí, quando a gente fala em defesa da vida, não tem como não citar o nome da doutora Marlene Nobre. Eu já citei aqui várias vezes, mas vou citar novamente, porque a doutora, ela, à frente, por intuição do doutor Bezerra de Menezes, ela, à frente da AME, Associação Médica Espírita Brasileira, e as AMEs espalhadas também internacional, ela fez um trabalho, ela nos proporcionou um legado científico à luz da doutrina espírita e implantou isso em outros corações que se multiplicaram, e hoje a gente tem uma instituição belíssima que faz um trabalho venerável trazendo essas elucidações. E a doutora Marlene Nobre, em suas exposições incontáveis, quando falava pela causa da vida, ela falava com eloquência, com amor, com emoção, com postura e posicionamento que a causa merece. E ela escreveu esse livro, O Clamor da Vida, Reflexões contra o Aborto Intencional, e faz reflexões belíssimas e muito bem embasadas cientificamente, para que a gente tenha esse esclarecimento e reverbere esse esclarecimento quando necessário. E aí, mapeamento genético. O que é o mapeamento genético? Nada mais é do que um screening. É como se fosse um estudo do mapa genético com todas as doenças, alterações que aquele ser humano, aquele embriãozinho que é feito ali em fertilização in vitro, poderá expressar. Isso está sendo feito de forma muito comum hoje em dia. E nos laboratórios, inclusive, recentemente, eu até compartilhei um vídeo com o Hamilton, né, sobre um médico que na sua rede social ele falava abertamente que é feito esse estudo, esse mapeamento genético, e que os embriões que apresentam alguma alteração genética, eles seriam descartados para proporcionar ao casal um embrião com melhores condições de vida. E falava, e fala, de uma naturalidade que, se a gente não tiver a vigilância, como no conceito de eugenia, parecia até um conceito bonito, né? Se a gente não tiver a vigilância, a gente vai dizer, poxa, que maravilha, olha só o que a ciência faz hoje, olha que segurança dá ao casal, à mulher. Quer dizer que daqueles embriões que são ali utilizados para fertilização in vitro, eles vão fazer a análise genética dos embriões e só vai ser implantado na mulher aquele embrião que tiver boas condições, que não apresentar nenhuma alteração. Isso é muito bom, é um avanço. Será
Aí, doutora Marlene Nobre nos faz algumas reflexões. Os direitos do embrião não deixam de existir porque há uma anomalia fetal. O feto deficiente não faz parte da nossa diversidade. Por que a sentença de morte para ele? Por que é diferente de nós? E aí, se a gente for analisar, em termos de mundo, alguns países legalizam de forma indiscriminada o abortamento de embriões, de fetos que apresentam, por exemplo, síndrome de Down. Nesses países, a taxa de síndrome de Down é baixíssima, porque o casal, tendo conhecimento, pode interromper a gestação sem dó nem piedade. E aí, em sã consciência, também não dá para entender a recomendação tácita de boa parte dos médicos de eliminação dos fetos deficientes. Nesses casos, a eliminação dos deficientes não se faz a céu aberto nas câmaras de gás ou tombados em vala comum, mas em ambientes ascéticos, limpos e silenciosos. Afirmamos que esse estado de coisa deve mudar, porque a recomendação de eugenia libriana não combina com os fundamentos da própria ciência. Palavras da doutora Marlene Nobre. E aí, ela traz um conceito que está extremamente impregnado na nossa sociedade e em nós. Precisamos nos atentar bastante para isso. Qual é esse conceito? De coedificação do embrião. Porque a gente, por não ver o embrião está lá no ventre da mulher, está ali, está fechadinho, o ventre não é transparente, não é possível verificar as transformações que estão acontecendo, porque a gente não vê, a gente tem uma tendência a coisificar. Haja vista a fala dos defensores do aborto intencional, do abortamento provocado. A gente vê muitas mulheres dizendo, né, que isso é um amontoado de células, que ali não tem vida, que a mulher tem que decidir, que é um apêndice do corpo da mulher, e coisas do tipo. Ou seja, coisificar, não dar personalidade, não enxergar que ali existe uma pessoa em seu processo de desenvolvimento. Por quê? Porque nós, se a gente for olhar a nossa história de desenvolvimento, nós já tivemos na condição de um zigoto, de um embrião, de um feto. Nós passeamos pela condição de um bebê, passeamos pela condição de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Nós passeamos pelo contínuo corpóreo que se inicia na concepção, no encontro do ovócito com o espermatozoide. Esse contínuo corpóreo necessita ser respeitado, porque o contínuo corpóreo que hoje em dia colocam em seus discursos pró-aborto é um contínuo corpóreo de um momento lá da gestação que acredita que existe vida e que deve respeitar, desconsiderando totalmente o início, o marco da vida, que é a concepção. E aí, muitas vezes nesse processo, né, onde o casal busca ali uma fertilização, um apoio da ciência, da medicina, para poder viabilizar a gestação, a doutora Marlene Nobre diz o seguinte: observa-se aqui a contradição das contradições. A mulher tanto sofreu para conseguir engravidar, submeteu-se muitas vezes a várias tentativas dolorosas de caras,
torna-se indiferente quanto ao destino de parte dos embriões por cuja existência tanto se empenhou. É a escola de Sofia dos nossos dias. Diante da câmara uterina, decide-se a sorte de quem vai viver ou morrer. Por que não deixar que a natureza siga seu próprio curso e determine por sua conta e risco com quem chama de sobreviver? Vamos explicar. Nesse processo de fertilização in vitro, às vezes, alguns embriões eles são descartados, como eu disse, mas outros, hoje em dia, coloca-se o embrião, implanta-se aquela quantidade, 2, 3, 4, no útero e espera para ver se daqueles embriõezinhos existir uma viabilidade. É algo natural, quando você implanta e espera. Mas quando você implanta e descarta a parte, é descartar, é coisificar a vida. E aí, em termos de coisificação da vida, a gente traz um conceito que é um conceito muito difundido socialmente, principalmente na época do Carnaval, lá em Salvador. Lá em Salvador, no Carnaval, é massivamente distribuída a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte nada mais é do que um medicamento com uma quantidade de hormônios muito grande que tem a finalidade de fazer com que ele não haja uma gestação, que não ocorra uma gestação. Assim se pensam e assim se coloca nos panfletos. E isso não é verdade. A pílula do dia seguinte, ela vai impedir o processo de clivagem através das algas dososas hormonais. O que é a clivagem ou nidação nesse processo? É um momento onde o embriãozinho, porque quando ele se une, o óvulo se une ao espermatozoide, a partir daí existe uma jornada, um trajeto. Isso ocorre, essa união geralmente ocorre na trompa, e ele vai fazer um caminho da trompa até o útero da mulher. O útero está ali como se fosse um ninho, preparado. As paredes do útero ali estão fofinhas, espessas, esperando que esse embriãozinho chegue. E a partir do momento que ele chega e se implanta ali, gente, é realmente, literalmente, como se fosse uma semente colocada numa terra e que vem até a raízes para poder germinar. É quase a mesma coisa, porque na implantação, ele ali vai se fixar, como se criasse raízes, e ali vai formar a placenta, que vai começar a nutrir e tal. Em muitas mulheres, esse processo de nidação, que ocorre mais ou menos 14 dias após, né, a relação sexual, esse processo, as mulheres sentem um pequeno sangramento. E esse pequeno sangramento até é confundido com a menstruação. Esse pequeno sangramento é justamente indicando que o embriãozinho se implantou. O que é a pílula do dia seguinte faz? Ela vai impedir a fecundação? Não, não vai impedir a fecundação. O embrião já está formado. Aconteceu o encontro do óvulo com o espermatozoide, já formou. Ali existe já um espírito. E aí, ela vai impedir o quê? Vai impedir a nidação, a clivagem. Ou seja, vai provocar em altas dosagens hormonais um processo de abortamento. Os folhetos dizem que não causam aborto se a mulher já estiver grávida. Pois só consideram gravidez o ovo implantado na parede pública. O ponto de partida de todo ser humano é a fecundação. Não é quando o ovo é implantado na parede pública. Então, o que acontece? Com a disseminação da ideia de que existe uma pílula do dia seguinte que vai se evitar
a gestação, mas não vai se evitar doenças sexualmente transmissíveis, vai evitar a gestação. Essa disseminação é como se fosse um aval para dizer a todo mundo, olha, pode aí fazer sexo à vontade, sem proteção, que existe aqui, caso dê errado, dê ruim, um remedinho para você utilizar. E isso é muito disseminado. A mulher faz o sexo sem a proteção que deve, e aí alguém, ou farmacêutico, diz, não, aqui tem a pílula no dia seguinte. Os próprios médicos recomendam, não, no posto de saúde você pegar, não, o sexo sem proteção, tem a pílula no dia seguinte. Sendo que pode ocorrer um processo de abortamento. Isso é a coisificação do embrião, que a doutora Marlene Nobre também fala. E aí, Joana de Ângeles, ela, dentro do seu material vasto que ela nos traz, existe um livro chamado Dias Gloriosos. Esse livro traz temáticas assim, atuais, temáticas como clonagem, mudança do sexo, engenharia genética. Então, são temáticas bem atuais que Joana nos traz a reflexão à luz da doutrina espírita, Dias Gloriosos. E aí, no capítulo 13 do livro Dias Gloriosos, chamado Métodos Eugênicos Perturbadores, olha de novo a eugenia, Joana diz, sobre outro ângulo, a eugenia pretende orientar os casais para que, no caso de problemas genéticos, evitem filhos, a fim de não virem a procriar degenerados em futuras descendentes. Prometem os eugenistas decapitar sexual anomalias, propondo a interdição da gravidez, de forma a impedir o nascimento de um terço de deficientes de qualquer natureza, em tentativas grotescas de burlar as leis divinas. Vamos grifar. Em tentativas grotescas de burlar as leis divinas. Ou seja, acreditamos nós que nesse processo aí, o cientista vai orientar, vai dizer, olha, esse embriãozinho aqui é o mais viável, esse aqui não é, né? E aí o casal, ilusoriamente, acredita que naquele momento vai ser entregue ali o filho mais saudável do mundo, que vai estar livre de todos os problemas. Vã tentativa de burlar as leis divinas. Por quê? O que não acontece nesse momento pode acontecer durante a reencarnação sob diversos aspectos. As leis divinas não erram de endereço. E nós atraímos as condições de que necessitamos para o nosso crescimento. Se não é dessa forma, vai acontecer de outra. Se aquele espírito tem a necessidade de evoluir sob o guante de alguma limitação, vai acontecer de outra coisa. A eugenia verdadeira, a única portadora de meios para interferir nas moléculas do DNA, dando surgimento a corpos anatômicos e belos, é a que procede do Espírito Eterno, o legítimo construtor do veículo pelo qual se manifesta no terra, realizando o melhor processo para a reencarnação de forma legal e moral. Ou seja, se nós quisermos garantir corpos melhores, uma condição melhor de vida, a que nos dará um mundo regenerado, nós devemos construir a partir de agora os nossos corpos. As nossas escolhas de vida, as nossas ações, o que estamos fazendo agora em relação ao bem operante, já vai estar moldando o nosso futuro corpo. Essa é a verdadeira eugenia. E aí,
trazemos um tema muito interessante, que também é muito em voga, e que eu acredito que muitos de nós já nos perguntamos sobre isso: a mudança de sexo. Hoje é muito comum a gente ver pessoas que recorreram à mudança de sexo, porque não se identificaram com a forma física a que vieram. E Joana traz essa elucidação e traz inicialmente na mudança de sexo que ocorre a partir da engenharia genética. Muitos casais, inclusive, estão optando nos processos de fertilização. Teve a fertilização, aconteceu que é um menino, mas a gente não queria um menino. Isso pode ser alterado? Pode, através da engenharia genética. E o que é que acontece quando isso ocorre? Nesses casos, permanecendo a programação espiritual não muda. A gente mudou ali em laboratório, mas a programação espiritual existe porque a cirurgia, a mudança não foi feita no perispírito, que é o modelo organizador biológico. Permanecendo a programação espiritual, e não estaria sofrer ingerências externas, surgirão indivíduos com complexos problemas de conduta nessa área, desde fortemente necessitados da experiência da polaridade positiva que foi modificada, encontrando-se outras que não respondem aos anseios dos sentimentos nem às necessidades específicas, desarticulam-se interiormente. Então, gente, quando a gente percebe naquele processo de mudança de sexo, qual que acontece? Existem já incontáveis ocorrências dessa natureza que terminam em fugas terríveis para as drogas que geram dependência, que desgastam e levam à autodestruição, quando não se atiram os princípios desesperados para fugir do conflito que está tudo de na terra, acreditando não ter solução nem razão para continuar a viver. E aí, diz mais, eis porque, na vã tentativa de mudar-se o sexo na formação embrionária, agora vamos grifar essa parte aqui, ou noutro período qualquer da existência física, desafia-se a lei da harmonia de Deus na criação. Pela volta de estudos, sem nome, na personalidade, na vida que fala sobre liderança. Então, é muito comum a gente ver pessoas que optaram pela mudança de sexo. É o nosso papel ter uma opinião A, B, julgar A, B? Não, uma escolha pessoal. Mas essa escolha pessoal também tem consequências. Porque mudou-se o corpo físico, mutilou-se o corpo físico, mas o perispírito não sofreu nenhuma alteração em relação à programação divina original, não foi desfeita. No momento da concepção, o perispírito é atraído por uma força incomparável às células que vão nela automaticamente. Força da lei de causa e efeito, porque é necessário para a sua evolução. Incluindo sempre o cérebro, perispírito como um modelo organizador biológico é o que vai moldar o corpo com as nossas necessidades, com o que estamos precisando no momento. E nessa vã ilusão de acreditar que um bisturi ou qualquer outra alteração vai nos proporcionar felicidade, uma felicidade ilusória, acontece um comprometimento maior. E aí, no capítulo de engenharia genética, eu não vou ler muito, mas logo no início ela diz: a vida é trabalhada por um princípio de ética divina, que não pode ser manipulado aos evangelhos em 14. Sempre que isso não decorra consequências imprevisíveis para o serviço da vida. Pode falar. E aí,
Diana de Carvalho, que é um espírito que traz, através de Divaldo Pereira Franco, uma contribuição muito grande na área da ciência. Ele traz essas reflexões, principalmente nesse livro, A Qualidade do Pensamento Espírita, que é um livro de perguntas e respostas, onde uma equipe de estudiosos de alguns grupamentos espíritas se reuniram para fazer perguntas a Diana de Carvalho em relação à atualidade. E a gente, se não me engano, a gente tem que perguntar sobre o que vai fazer aí. Ele diz o seguinte: nos casos de embriões congelados, já em avançado estado de desenvolvimento, estariam a eles ligados espíritos, esperando a retomada do processo para se encontrar nas revistas? Embriões congelados. A ciência faz isso ao congelamento de embriões? Sim. E aí, existem espíritos ligados a esse embrião? A gente pode afirmar que existe espírito? Diana de Carvalho diz, não necessariamente. Em alguns casos, espíritos que pensaram burlar o espírito, fugindo das provações pelo caminho falso do suicídio, permanecem sem hibernação, aguardando a oportunidade para responder-se da experiência, e esse período de constituir a expiação que fazem disso. A providência divina se utiliza de tudo para nos favorecer o crescimento. Então, se aconteceu no embrião congelado, nesse momento, nessa condição, pode ser utilizada como medida educativa para um espírito ali que burlou as leis. O desenvolvimento que ocorre nos experimentos é espontâneo um resultado do automatismo biológico, mas que não culmina o êxito. Há casos, tem até a pergunta no livro dos Espíritos, de gestações onde não tem espírito ligado, né? As gestações, que é a questão 356, é possível a união de duas células germinativas pelo estímulo de sua energia vital sem o comando do modelo extrafísico. Quando isso ocorre no organismo feminino, o modo energético é conhecido pela força mental do desejo da mulher de engravidar. Algumas gestações acontecem dessa maneira, mas nesse caso aí, foi utilizada essa situação, né, para ligar o espírito, mas não necessariamente é a regra. E aí, nesse livro aqui que eu estou nas mãos, na gestação sublime intercâmbio, do médico Ricardo de Bernardi, é muito interessante esse livro, e faz essa análise, inclusive sobre o bebê de proveta, e ele traz, né, quais são as vantagens em relação a isso. E traz uma reflexão que eu achei importante que a gente faça, porque muitas coisas que vão acontecer, que já estão acontecendo, que vão acontecer da ciência, vai mobilizar de nós essa reflexão à luz da doutrina espírita. E precisamos estar preparados. Ele diz o seguinte: naturalmente, quando acontece, né, a relação sexual, onde ali aquele grande número de espermatozoides vai ao encontro do ovócito para poder formar, né, o ser vivo, é uma quantidade muito grande de células, né? A escolha por micromanipulação de um espermatozoide, ou seja, na fertilização in vitro, pega um espermatozoide para inserir no óvulo ali, ó. É pegar e juntar. Determina a impossibilidade da ação da natureza, que ofereceria mais de 200 milhões de espermatozoides, com a opção da escolha por sintonia do espírito do óvulo, a que se mante antes da fecundação, visando atrair a célula masculina mais afim com seu nível energético. E ele diz uma coisa importante: não pretendemos aqui dar respostas definitivas a tais questões, mesmo porque a espiritualidade ainda deverá oportunamente nos oferecer outras informações a respeito, e sem dúvida deverão ser criteriosamente analisadas.
Meditemos a respeito do assunto, não nos fechando aos avanços científicos, tal qual avestruzes que não enxergam, ou mergulhar suas cabeças sob a terra, mas também não nos tornando simplórios deslumbrados pelas luzes feéricas e hipnotizantes da tecnologia moderna, perdendo o senso de equilíbrio e deixando de fazer as conexões com os conhecimentos e informações transcendentais de que já dispomos. Então, é isso, meus irmãos, são essas as reflexões da noite, e que possamos pensar sobre isso, que possamos pensar nas pessoas que possam chegar até nós, na casa espírita ou não, com esses dilemas no coração, e que a gente se sinta, já que passeamos por esse conteúdo que traz os espíritos, o livro dos espíritos, os espíritos da Pleiade da codificação, os espíritos que contribuem para a humanidade com essas questões tão graves e tão urgentes. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que fiquemos com sua paz.